Oi, sejam bem-vindos ao 6º episódio da 3ª temporada do podcast da Japan House São Paulo. Eu sou Natasha Barzag-Genem, diretora cultural da Japan House, e vou te levar comigo em mais uma viagem pela cultura japonesa. Nessa temporada, o tema é cinema e quem me acompanha é o Pedro Butcher, professor e crítico de cinema. E como a Natasha já bem disse, já estamos no 6º episódio. Ou seja, se você que está ouvindo a gente ainda não ouviu os episódios anteriores, se prepara que depois do capítulo de hoje você vai ter conteúdo à beça para maratonar. Inclusive, no site da Japan House São Paulo, você encontra o título de todos os filmes que foram citados e outros conteúdos para se aprofundar no assunto. Dito isso, um aviso importante para os ouvintes. Tirem as crianças da sala. Ou da frente do seu tocador de podcast favorito. Há 2 episódios, a gente falou sobre desenho animado. Tudo muito inocente, muito fofo. No episódio anterior, a gente aumentou o tom um pouquinho, trazendo os filmes de ação samurais para a pauta. Mas hoje a gente vai colocar fogo no parquinho. Sabe aquele tipo de filme que faz você sentar na ponta da cadeira de cinema, fechar os olhos, agarrar a pessoa que está do seu lado? Ah, esse eu sei, Pedro, eu sou super patife pra isso. É aquele tipo de filme que faz a gente ficar tentando adivinhar que diabos o diretor escondeu ali naquela cena e quando é que a gente vai ser surpreendido e levar um baita de um susto. No episódio de hoje, portanto, terror no cinema japonês. Quem ouviu os capítulos anteriores já sabe que o cinema japonês, assim como a cultura japonesa, costuma encarar o fantástico ou o mistério como uma parte intrínseca do dia a dia. Sobre esse aspecto em específico, eu queria perguntar para a Natasha, de onde vem a cultura do horror no Japão? Nossa, vem de muito, muito tempo atrás. Aqui a gente está falando de cinema, mas é importante ressaltar que o gênero do terror está presente há muitos anos no folclore e também dentro da produção artística japonesa como um todo. Foi no kabuki, estilo teatral japonês surgido no século XVII, considerado inclusive patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, que os contos populares, que faziam já parte do imaginário japonês, ganharam características que podem ser vistas hoje nos filmes de horror japoneses e formaram a imagem do fantasmagórico. Bom, aqui no Ocidente, a imagem de fantasma padrão é aquela do lençol branco flutuante com os buracos, né? No kabuki, os fantasmas são caracterizados por uma pessoa vestida com um kimono branco que vai até o chão, cobrindo os pés, os cabelos desarrumados, os braços encurvados, as mãos penduradas. Te lembra alguém? Ah, lembra. Mas já já a gente fala dela. Bom, a produção dos primeiros filmes japoneses de terror datam da segunda metade do século XIX. Mas foi na década de 60, depois da Segunda Guerra Mundial, que o gênero realmente se desenvolveu. Lembrando que essas histórias de horror sempre foram um reflexo da sociedade às quais elas eram contemporâneas. Então não é de se admirar que o terror real da bomba atômica tenha sido um dos grandes responsáveis por essa tendência. O Godzilla, ele é um reflexo, não só as bombas nucleares, mas também os crimes ecológicos da humanidade acordam esse titã que vai se vingar da humanidade pelo que ela está fazendo com a natureza. É uma força da natureza. Esse que deu o spoiler sobre o primeiro filme que a gente vai falar hoje é o Kapel Furman. O Kapel é cineasta, coordenador de efeitos especiais e designer de criaturas. Bom, importante falar também que ele é um grande fã de uma certa criatura do cinema de horror japonês. Para ter uma ideia, a foto do contato dele no WhatsApp é essa criatura. Para evitar qualquer dúvida que era eu coloquei um Godzilla. Eu gosto muito de Godzilla, obviamente. A figura do Godzilla, aquele ser enorme, reptiliano, pisoteando carros, casas e assustando um monte de gente, tá tão incrustada na cultura pop que talvez nem todo mundo se lembre de como essa criatura surgiu afinal. Para ser sincero, eu aposto que no mínimo 90% de quem tá escutando a gente nem estava nascido quando aquele lagartão apareceu pela primeira vez nas telas de cinema. Por isso pode ficar tranquilo que o podcast da Japan House conta tudo. Godzilla é um filme japonês de 1954, dirigido por Ishiro Honda, com efeitos especiais de Eiji Tsuburaya, que aliás foi o criador do Ultraman. O filme narra o périplo da população de Tóquio, tendo que lidar com o surgimento de um réptil mutante gigantesco que apareceu em virtude dos testes nucleares. O Furman, nosso fã número 1 dessa criatura, descreve ela pra gente. Ele é uma interpretação de dragão com um dinossauro, e o nome dele tem baleia no meio, tem Deus no meio, então ele é muita coisa. Ele acho que representa, e eu acho bem importante essa representação, porque ele, de certa forma, representa a união
cultural, de influências culturais do mundo inteiro. A gente tem, fugindo um pouquinho do Godzilla, mas o reflexo acaba sendo Godzilla, você tem o modernismo europeu sendo influenciado pela arte japonesa no começo do século XX. Você tem a arte japonesa sendo influenciada pela interferência da Europa no final do século XIX. E, ao mesmo tempo, você tem Hokusai usando tintas da Holanda e a Holanda sendo influenciada pelo trabalho do Hokusai. E tudo isso acaba, de certa forma, chegando no Godzilla, que é uma mistura de todas as influências, de tanto dinossauros, quanto de dragão, quanto mesmo de baleia, mas de forma ecológica. Eu acho legal justamente porque é uma fusão. E acho que é por isso que talvez ele alcançou essa identificação mundial, né? Olha, e como alcançou uma identificação mundial, viu? O Godzilla, ou Gojira, no original, ajudou a popularizar o cinema do Japão mundialmente, gerando também uma série de histórias em quadrinhos, sequências e, não surpreendentemente, seu próprio remake estadunidense, apenas 2 anos depois da versão original. Em 1956, Godzilla, Rei dos Monstros, foi lançado nos Estados Unidos. O filme gerou uma franquia multimídia que acabou reconhecida pelo Guinness World Records como a franquia de filmes mais longa da história, além de ter sido importantíssimo para a criação e disseminação de novos efeitos especiais no cinema. Eu acho que o Godzilla, ele trouxe uma coisa, na verdade, os filmes japoneses, eles acabam, os filmes do gênero fantástico, eles acabam sempre sendo vanguarda, em termos de efeitos especiais, em termos de linguagem. A gente tem muita coisa que hoje está muito em voga no cinema, em artes em geral, mas se você olhar a produção do Japão dos anos 80 e 90 principalmente, você está vendo tudo que está acontecendo agora, já feito naquela época. Godzilla, ele tem um estudo de miniaturas muito grande, né? Porque não é fácil fotografar miniaturas. Tem toda uma equação que você tem que fazer, principalmente usando película, para calcular velocidade, proporção e tudo mais. Você tem essa coisa da disposição do espectador de acreditar na proposta do filme, porque, obviamente, é uma pessoa vestida. Bom, no nosso mundo de hoje, quando os efeitos práticos foram quase que totalmente substituídos pelos efeitos digitais, quando a gente ouve o Fuhrman descrever o processo de criação do Godzilla, a coisa pode até soar como amadora. Mas eu vou te contar, de amadora ela não tem nada. Hoje em dia a gente entende como amador, mas acho que voltando no tempo, considerando que eles não tinham referência de outras pessoas fazendo aquilo, eu diria que é um amador no sentido de amar a coisa, no sentido da origem da palavra, mas também é o que eu falei, é vanguarda. Para a gente hoje, eles parecem efeitos pobrezinhos, de baixo orçamento, mas a gente tem que pensar que não tinha referência nenhuma. Onde a gente vai se inspirar? Eu consigo hoje, fazendo efeitos especiais, ter como referência toda uma produção cinematográfica de mais de 100 anos, do mundo inteiro. Mas não dá para esperar que a pessoa, há 70 anos atrás, tivesse a mesma coisa. Ela tinha que inventar do zero, inclusive em termos de técnica e material. Então, o que a gente enxerga hoje como pobrezinho, baixo orçamento, tem que pensar que era a vanguarda tecnológica de efeitos especiais da época, dentro de recursos orçamentais extremamente limitados. A gente não está falando de uma produção da Disney da década de 50, da década de 60. A gente está falando de uma produção de estúdio, até então, se recuperando de uma guerra e tentando criar coisas novas, né? Uma dessas coisas novas que foram criadas a partir do Godzilla foi a categorização de um novo gênero de filme, o kaiju. Kaiju é uma palavra japonesa que significa animal de forma anormal, mas que costuma ser traduzida como monstro. Esse termo é utilizado para a gente se referir a uma categoria de tokusatsu, que são produções que utilizam esse tipo de efeitos especiais. O termo ficou bastante conhecido mundo afora. Um exemplo disso é o filme Círculo de Fogo, lançado pelo diretor Guillermo del Toro em 2013. No filme, que é falado todo em língua inglesa, as criaturas monstruosas que estrelam a história são chamadas de kaiju. E uma coisa legal sobre esse filme do Del Toro é que, embora ele tivesse à disposição dele a tecnologia moderna, podendo criar os monstros da forma que quisesse, ele insistiu que os kaiju parecessem efetivamente homens vestindo uniformes de borracha e que fossem baseados em animais terrestres. Exatamente como no primeiro Godzilla. E é engraçado, porque ele sempre é o vilão, mas ele acaba sendo o herói do filme, né? Ele vai lá destruir tudo, mas todo mundo torce para ele. Nem no Godzilla vs King Kong
tanto o que saiu, acho que ano passado, quanto da década de 70, você torce pelos seres humanos. Você sempre torce pelo Godzilla e, no caso, pelo King Kong também. Mas eles são uma resposta dessa preocupação ecológica que a humanidade tem há muito tempo e, ironicamente, não resolveu até hoje, né? E para além do aspecto ecológico que o Fuhrman trouxe, o Saul Mendes, professor e curador do Cine Horror, mostra de cinema de terror que acontece todo ano na Bahia, reparou numa outra ameaça que o Godzilla denuncia. Esse monstro, para eles, é o estrangeiro tá vindo invadir o nosso espaço. E o tradicionalismo japonês, até hoje, é uma grande questão, essa questão da ocidentalização, né? Deles terem se permitido muito a entrada da cultura do exterior e principalmente dos americanos, que depois que a guerra acabou, ficaram lá no território japonês. E influenciaram muito o comportamento, principalmente dos jovens, né? Tanto é que a militarização no Japão já vinha de um movimento que não queria alterar suas tradições, seus costumes. Então o Godzilla representa todo esse medo, não só daquele que trouxe a energia nuclear para destruir a população, como também o medo do outro por tudo que ele traz, toda a carga cultural que ele traz e que está invadindo o país. Eu não quero dar spoiler do filme, mas acho que dá para dizer, sem estragar tanto, que no final das contas a população percebe que esse outro, esse estrangeiro, não é de todo mal. E eu acho que isso é uma coisa bastante sintomática para o que aconteceu com os filmes de terror japoneses ao redor do mundo depois que Godzilla arrombou a porta do cinema mundial com aquelas patas enormes. Saindo dos kaijus, nessa temporada a gente acabou falando em episódios anteriores sobre 2 filmes que foram bastante importantes para a consolidação do gênero de horror japonês no cinema mundial. O Onibaba, do Kaneto Shindo, e As 4 Faces do Medo, do Masaki Kobayashi, ambos de 1964. Em respeito aos nossos ouvintes mais atentos e para fazer com que você fique curioso e ouça todos os nossos episódios, eu não vou destrinchar esses 2 filmes de novo agora. Mas acho que é importante ressaltar que esses filmes, mesmo não tendo monstros enormes e animalescos, trazem à tona uma característica peculiar, o folclore japonês. E o Saul explica por quê. Todo cinema de horror ele vai estar pautado no folclore de cada país, porque você lida com coisas sobrenaturais e isso aí é muito pautado na cultura do país, na religião. E a gente tem no Japão o shintoísmo, que é algo completamente diferente do que se tem no Ocidente. Assim como no Ocidente vai ser muita coisa pautada pelo catolicismo, né? A gente vai ter muito filme de exorcismo, por exemplo, essas coisas. No México tem muito filme de horror que puxa por esse catolicismo, e no próprio Brasil a gente pode considerar Zé do Caixão, que lida muito com essa questão. Já lá no Japão as questões são completamente diferentes, porque é uma outra base, é uma outra realidade. E o folclore deles, como em qualquer lugar, é um folclore único. E o cineasta Jesus Tribuzzi explica como esse folclore japonês costuma aparecer nas telas. Quando você vai estudar ou ler sobre o folclore japonês, você vai ver que existem vários tipos de monstros e vários tipos de fantasmas, né? Você tem o que eles chamam de yokai, que seria o ser sobrenatural, um termo mais abrangente aqui, sendo até um pouco raso. O yokai seria o fenômeno sobrenatural em si, e você tem o yurei, que seria o fantasma. E aí, dependendo do estudioso que você for ler, eles vão tentar redefinir o que de fato é um yokai, o que de fato é um fantasma, e você vai ter, então, vários tipos de monstros. O yokai seria um monstro, qualquer um, e o yurei seria fantasma. Acho que fica mais fácil de entender os yokais quando a gente passa a encará-los como entidades sobrenaturais que explicam fenômenos que muitas vezes parecem inexplicáveis pela lógica natural. Para quem ficou curioso a respeito e queira se aprofundar no assunto, o site da Japan House tem uma série de artigos interessantíssimos sobre alguns desses yokai. Boa, Natasha. Os yurei, por sua vez, são aqueles espíritos de pessoas que morreram, mas que ainda têm questões a serem resolvidas no plano terreno. O Jesus listou pra gente algum dos yokai e yurei de que ele mais gosta. O Bakenek, se eu não me engano, vai aparecer num filme chamado Kuroneko, que é um gato fantasma, sabe? E o gato fantasma vai possuir alguém que está quase morrendo, e a pessoa em determinada condição vai acabar virando esse Bakenek, esse monstro gato, que aí vai querer atacar humanos. Isso daí já é bem diferente, por exemplo, do fantasma
que aparece em Conte da Lovaga, do Mizoguchi, que é um fantasma tranquilo, na medida que dá para ser, um fantasma que está querendo se casar com um ser humano para agradar até o fantasma do pai morto, sabe assim? Olha as condições de como são. Você tem o pai morto e tem um fantasma que, obviamente, está morto, querendo se casar para ajudar esse pai. E aí eu vou te dar um exemplo do que é um monstro, rapaz, é muito doido. Eu só vi aqui porque... Peraí que eu vou achar que eu adoro esse bichinho. Olha, o nome do yokai é Jimenjo. Traduzido, ele é mais ou menos... eu não estou traduzindo japonês não, sei japonês não. Estou traduzindo em inglês aqui, mas é a árvore com face humana. Essa árvore, ela vai crescer em lugares isolados e os frutos que vão aparecer dela, todos têm rosto humano, que podem simplesmente começar a rir. O coitado viajante que passa e topa com isso, ele vai ter muito medo. Só que essa árvore não vai fazer nada. A árvore só existe. Ela está ali como qualquer tipo de árvore, assim, né, na medida do possível, com esse pequeno diferencial que ela tem, né, frutos em forma de face humana. E esse é o tipo de monstro que interessa quando você vai discutir o que pode ser horror, ou como o horror pode agir, entendeu? Porque, dependendo de como eu filme ou como eu conto a história, essa árvore ela vai ser muito aterrorizante. Só que ela também pode ser muito maravilhosa, no sentido de como aquilo ali pega como primeira sensação. É uma coisa que eu nunca vi, eu como viajante ou como espectador. Eu nunca vi uma árvore dessa, eu vejo aquela árvore gigante, com rosto humano, já tem um maravilhoso misturado com terror. Maravilhoso. Tá aí uma palavra certeira para descrever esses fantasmas ou criaturas do cinema japonês. Tá, até pode ser difícil enxergar o maravilhoso em algumas delas, assim de cara. Pensa no Godzilla, por exemplo. Eu imagino que para a população de Tóquio, que estava sendo atacada por um lagarto gigante, ele estava longe de ser qualquer coisa além de assustador. A gente já viu que, olhando todo o contexto, até que ele era um lagartinho fofinho. Esse não maniqueísmo das personagens talvez seja a maior característica do folclore japonês. Mais uma vez, o Jesus. A pequenez humana, em relação ao fantástico, me interessa muito no cinema japonês, até porque eles têm uma relação com o fantástico que eu acho muito incrível, que é normalizada. O fantástico, ele existe. Eu posso não conseguir explicar, mas ele está ali com suas regras, que eu também posso não entender. E se algum dia eu topar com um fantasma ou com um monstro, às vezes resolver esse problema vai ser muito parecido como eu resolveria um problema de encanamento em casa, só com um fantasma. E eu acredito que isso vem justamente de como eles encaram os fantasmas e os monstros. E também da influência do shintoísmo e do budismo, de uma certa justiça kármica que aparece para alguns personagens ou não, e do fato de que, às vezes, o monstro ou o fantasma está ali não para destruir sua vida, mas para mudar. Mudar pode ser mudar para o lado bom ou o lado ruim, mas só mudar. E a gente vai ver muito disso nos cinemas do Kiyoshi Kurosawa e Takashi Miike. Vamos começar por esse último, porque eu fiquei um pouco surpresa com a reação tanto do Jesus quanto do Saul quando a gente trouxe o assunto Miike para a roda. Cara, o Miike é um mundo, entendeu? Se a pessoa quiser gastar a vida dela assistindo só materiais do Miike, sobre o Miike, a pessoa vai ocupar o tempo da vida dela só com isso e talvez não consiga, porque primeiro você não vai conseguir ter acesso a tudo, e segundo que é muita coisa, é muito material. Primeiro, como alguém consegue fazer aquele tipo de filme sem ser preso, sem ser morto, sem, sabe? E como alguém consegue fazer a quantidade de filmes que ele faz. E ele teve uma qualidade ali entre finalzinho dos anos 90 e meio dos anos 2000, que ele só fez filme bom. E ele fazia 10 filmes, acho que é 10 filmes por segundo que ele faz. Nessa entrevista da gente, ele já deve ter feito uns 5, se brincar. Takashi Miike, além de ser uma figura incomparável, ele é um cineasta que circula tanto pelo circuito de prestígio dos festivais de cinema, quanto pelas grandes bilheterias. Ele faz muito filme de todos os tipos imagináveis. Inclusive alguns filmes de ação com efeitos especiais divertidíssimos que não fazem questão de parecer nem um pouco realistas ou convincentes. O Saul e o Jesus têm toda a razão. O Takashi Miike fez centenas de filmes até hoje. Não dá pra gente falar de todos eles. E por isso a gente vai focar naquele que é o mais conhecido. Diga lá, Saul. O Audition, ele é a adaptação do livro, né? Foi publicado recentemente no Brasil, a tradução em português, que é de um autor chamado Ryo Murakami, né?
Esse Murakami, que não é o mais famoso, os livros dele são bem violentos. O Audition ele vai te enganando. O Audition começa, você vai achar que vai ver um filme até bonitinho, de alguém se apaixonando por uma menina. Eu lembrei, o Audition foi o primeiro que eu vi justamente disso, porque as pessoas ficavam falando do Takashi Miike, ficavam dizendo, o Takashi Miike, ele é muito doido, e tem muito sangue, tem muita desgraça, eu disse, vou ver. E eu comecei a ver o Audition e a primeira metade do filme não tem nada disso. Não tem mesmo, Jesus. Quem começa a ver Audition desatento pode até achar que está vendo uma comédia romântica. O filme, de 99, conta a história do executivo Aoyama, que anos após a morte da sua esposa, é incentivado por um amigo a fazer uma suposta audição para a escolha de uma atriz, que na verdade seria um futuro interesse romântico dele. Ao analisar os currículos enviados para o teste, a atenção desse tal viúvo é imediatamente capturada por uma bailarina chamada Asami Yamazaki. No dia do teste, ela é a última a ser entrevistada. Rola um clima e ela dá um número de telefone para ele. Parece fofo, né? Bom, ele demora a ligar para ela para não demonstrar tanto entusiasmo e quando finalmente liga, o telefone toca algumas vezes sem ninguém atender, apesar de a gente ver que a bailarina está sentada do lado do aparelho. Sentada, olhando para o telefone que está tocando e tem um saco preto se mexendo, que é claramente uma pessoa dentro. Aí eu disse, agora vai começar o negócio. E de fato começa. E o que ele consegue fazer é ir de 0 a 100 muito rápido. Olha, uma das coisas que a gente pode falar sobre o Audition, que ele tem de mais original, é que ele reinventa uma tradição do chamado filme huis clos, né? Esse filme que se passa num cenário só praticamente, com pouquíssimos personagens. Nesse caso, 2. E eu acho que a melhor palavra que pode definir esse filme é sinistro. Dá pra dizer também que é um filme sobre solidão. E ele não é o único filme de terror japonês sobre esse assunto. Takashi Miike, que me desculpe, mas tá na hora de passar a bola pro Kiyoshi Kurosawa. Até quando a gente não tá falando do Akira, o sobrenome Kurosawa aparece no episódio. Brincadeira, né? É praticamente onipresente. Mas vamos voltar pro Kiyoshi. O Kiyoshi Kurosawa é um diretor roteirista, crítico e professor de cinema na Universidade de Artes de Tóquio. Apesar de ter feito filmes de diversos gêneros no cinema japonês, o Kurosawa é mais conhecido pelas suas obras de terror. A mais conhecida delas, a magnus opus sobre solidão, é o filme Kairo, de 2001. O Jesus é bastante fã desse filme. Não consigo lembrar de outro que seja tão bom, porque os fantasmas, eles aparentemente saem da internet. Eles acabam se comunicando com você a partir da internet e saem da internet, porque não tem mais espaço no mundo dos mortos. O fantasma, ao ficar na Terra e ao tentar se comunicar com os vivos, a única coisa que ele faz é pedir ajuda e dizer que se sente muito solitário. E o filme vai trabalhar essa imobilidade do fantasma, que não necessariamente quer lhe atacar, mas ele está ali. O Kiyoshi Kurosawa, ele tem uma das trajetórias mais interessantes do cinema japonês contemporâneo. Ele começa trabalhando para televisão, ele faz muitos filmes que a gente poderia chamar, que seriam equivalentes aos filmes B, digamos assim, de pouco orçamento e pouco prestígio, mas ele rapidamente também consegue se afirmar na indústria do cinema japonês, primeiro com os filmes de terror, mas não só. Eu queria destacar aqui 3 filmes muito incríveis. Um é o Sonata de Tóquio, que é de 2008. O outro se chama Antes que Tudo Desapareça. E, finalmente, O Fim da Viagem e o Começo de Tudo, um filme de 2019, muito bonito. Todos esses filmes, não só esses filmes que são mais ligados ao drama, mas também os filmes de terror, também circularam internacionalmente, tanto pelas cenas dos festivais, como nos circuitos comerciais mesmo. O Kairo, por exemplo, foi exibido na sessão O Certo Olhar do Festival de Cannes e chegou a fazer o inverso do que é comum no cinema japonês. Dessa vez, o filme virou um livro escrito pelo próprio Kiyoshi Kurosawa. E um aspecto bastante interessante sobre os fantasmas desse filme do Kurosawa é que eles não estão atrelados a um poço, uma casa ou um objeto amaldiçoado. Eles simplesmente não sabem o que fazer e para onde ir. E para mim, essa é uma das grandes desgraças e dos grandes momentos de horror do filme é quando você lida com isso, que é o terror existencial. Ele não tem mais a ver só com a raiva, ou só com a necessidade de vingança, ou só com determinado tipo de comportamento que seria normal para aquele tipo de monstro. É uma coisa muito mais forte, sabe? E muito mais potente, na minha opinião. Natasha, será que vai parecer pirraça se depois de você ter frisado tanto que esses fantasmas do Kurosawa não são atrelados a um poço ou uma casa, eu mudar completamente o assunto justamente para 2 filmes que falam
Um de um fantasma no poço e outro de um fantasma preso numa casa? Um pouquinho vai. Tá bom, desculpa, Natasha, mas para disfarçar então eu vou puxar o tópico J-Horror primeiro. E vou pedir ajuda pro Saul e pro Jesus de novo. O termo J-Horror, assim, os próprios japoneses, eles adotaram na época. A juventude se empolgou com esse termo J-Horror, e isso foi no mundo inteiro. E lá também, os jovens de lá também adotaram esse termo. Eu entendo J-Horror como uma espécie de renascimento. Renascimento talvez não seja a palavra certa, mas seja uma reconfiguração. J-Horror para mim seria então uma espécie de reconfiguração do horror japonês, sabe, dos fantasmas japoneses, ali pelos anos 90, 2000, onde o cinema japonês vai começar a tratar o fantasma e o social de uma forma muito forte, sabe? E vai embalar isso numa proposta de cinema que, ao mesmo tempo que amplifica o horror para o Japão, sabe, o horror, sabe, do próprio do personagem que mora naquela cidade, que lida com aquele tipo de fantasma, ao mesmo tempo que ele amplifica o horror de um tipo de fantasma muito específico japonês, ele vai conseguir levar isso de uma forma muito potente para o resto do mundo. Então, quando eu penso em J-Horror, eu penso no que eu posso dizer agora de uma espécie de ataque cinematográfico em relação ao ser sobrenatural que está assombrando os personagens e vai acabar assombrando o público. J-Horror é um termo meio que como o grunge. O que é o grunge? Entendeu? Para a música. Não existe um estilo grunge, na verdade. Você cria um termo para aquela estética. O emo é um termo para uma estética, para meio que um movimento da época e que os jovens pegam e abraçam aquilo como uma forma identitária. Já deu para ver que o J-Horror não é um gênero deslocado do cinema de horror japonês como a gente já vinha falando até aqui, mas talvez ele seja forte o bastante para a gente se dedicar a ele um pouquinho. A linguagem do J-Horror foi inaugurada oficialmente em 1998, quando Hideo Nakata lançou o bem-sucedido Ringu. Talvez você conheça ele por outro nome, O Chamado. No filme, uma lenda urbana chama a atenção de uma jornalista. Corre as más línguas que uma fita VHS com imagem sem nexo, quando vista, leva a um telefonema que prevê a morte de quem o assiste. Bom, quem não lembra da frase "Você tem 7 dias"? Enfim, essa repórter não acredita nessa história até assistir o vídeo e receber uma ligação da própria Sadako, que ficou conhecida aqui no Ocidente por Samara, que é o fantasma de uma garotinha que morreu afogada num poço. 4 anos depois, em 2002, foi a vez de Ju-On, que talvez você conheça pela alcunha de O Grito. Baseado numa lenda do folclore japonês, o filme conta a história de uma mulher e uma criança que foram assassinadas brutalmente pelo pai da família. Os dois se tornaram fantasmas vingativos que matam e perseguem todos aqueles que entram na casa onde morreram. Esses 2 filmes marcaram uma retomada do cinema de horror japonês blockbuster no Ocidente, ganhando adaptações estadunidenses e sucessivas continuações, como o tio-avô Godzilla. O Jesus conta como foi acompanhar esse boom do J-Horror. A minha primeira experiência, a minha primeira ponte em relação ao cinema, para o cinema japonês, foi um negócio muito doido, que foi com o Chamado. Veja só, foi a refilmagem, eu assisti a refilmagem quando saiu, e imediatamente fui atrás do original, do Ringo. E quando eu vi o Ringo, aí mais uma vez eu tive, sabe, não é uma epifania, eu fui atacado, no bom sentido, por aquelas imagens. E como eu já tenho uma predisposição a gostar desse tipo de coisa, por tudo que eu tinha assistido desde quando eu era criança, eu absorvi aquilo de uma forma que me deixou no chão. Na hora que eu vi aquilo, eu disse, rapaz, eu preciso ir atrás de mais coisa. Então, eu creio que, de certa forma, eu sou filho do J-Horror. O Jesus explicou um pouco sobre os possíveis motivos que fizeram ele e boa parte da população mundial ficarem tão impactados com esses filmes nas suas versões originais, ainda que as adaptações americanas também tenham feito um sucesso absurdo de bilheteria. Eu acredito que eles surgiram numa época em que, de certa forma, o filme de horror, pelo menos esse mais mainstream, ele estava um pouco diluído, no sentido de que as histórias eram muito parecidas, o que não é necessariamente um problema, mas os fantasmas ou monstros eram muito parecidos. O que também não seria um problema se a forma de filmar fosse diferente, ou
feita com mais aventura e olhos livres. E aí você está passando por um momento em que tudo é muito parecido, tudo é muito diluído, a ponto de ficar um pouco sem graça, você começa a não esperar nada do que está vindo. E aí vem o Japão e te apresenta 2 elementos que são clássicos das histórias de horror. É a maldição e a casa assombrada. E mostra que você pode fazer muita coisa com aquilo e de forma diferente e de forma completamente assustadora. Lidar tipos de fantasmas que não eram sempre vistos pelo público ocidental, né? A Sadako Samara tem todo aquele perfil que hoje em dia a gente está acostumado, mas na época era difícil de ver. Para muita gente foi o primeiro contato com aquele tipo de fantasma. E o Grito tem aquela questão da casa assombrada, da própria forma como o fantasma ataca também, que era diferente. Quando eu falo diferente, não é que nunca tenha sido feito, mas é que foi feito dentro de uma proposta mais ousada. Acho que a gente pode resumir que as principais características das versões originais do Chamado e o Grito e dos filmes de terror japoneses de uma forma geral estão na própria velocidade das sequências, principalmente as sequências assustadoras, que são um pouco mais lentas. A gente é convidado a participar delas de uma forma mais imersiva, talvez. E a segunda coisa é na forma de provocar o susto, que não é propriamente daquele jeito mais, digamos assim, um pouco óbvio do cinema americano, que é o chamado jump scare, que usa muito daquela música que vem alta para ajudar a te dar esse susto. O cinema japonês até vai ter também o uso da música, mas é de uma forma bem diferente. E o susto vem talvez de uma forma um pouco mais orgânica. Bom, o Ringo, que é a versão original do Chamado, levou os filmes de terror japoneses de volta às raízes sobrenaturais. São as histórias de fantasmas de sempre, mas com um toque moderno. O espírito vingativo, a figura da mulher prejudicada, os fantasmas com longos cabelos compridos que remetem diretamente aos teatros kabuki. Sem querer problematizar, mas já problematizando. Complicada essa representação feminina aí no cinema de terror japonês, não acha? Natasha, não dá pra não concordar. Bom, ainda bem que a gente vai ter um episódio só pra falar das mulheres no cinema japonês. A gente se vê na semana que vem. O podcast da Japan House São Paulo é uma produção da Rádio Novelo. A produtora, roteirista e editora desse projeto é a Clara Helstab. O tratamento de roteiro é do Thiago Rogero e da Miyuki Teruya. A sonorização é da Júlia Matos e a mixagem é da Pipoca Sound. A música original é da Mari Romano. A estratégia de promoção é da Fecris Vasconcelos. Os conteúdos para as redes sociais foram feitos pelo Tércio Sacol e pela Laura Ashley. A identidade visual é do Thiago Minoro. A coordenação da Japan House São Paulo é de Miyuki Teruya e o conteúdo digital da Japan House São Paulo é da Thelma Nakai e da Júlia Casadei. No site da Japan House você encontra mais conteúdo a respeito dos filmes que a gente trouxe no programa. Eu, Natasha Barzag-Genem, diretora cultural da Japan House São Paulo, apresento essa temporada na companhia do grande Pedro Butcher. Até semana que vem, Pedro. Até mais, Natasha.